Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoje na nossa aula a gente vai finalizar o assunto do imperativo, certo? Então vai ser a última vez que vou passar esse assunto, certo? Então vou tentar sanar algumas dúvidas em relação ao uso, certo? Então a gente vai bem devagarzinho, eu vou explicando tudo bem detalhado para vocês, certo? El imperativo solo utiliza-se con las segundas personas tú, usted y vosotros y ustedes, y con la primera persona del plural, nosotros. ¿Vale? Recordáis que usted y ustedes son pronombres de uso formal para segunda personas, pero conjuga-se em terceira persona, vale? O que isso quer dizer? O imperativo a gente só vai usar, certo? Com as segundas pessoas e com a primeira do plural, certo? Ou seja, é uma ordem partindo de você, primeira pessoa, para uma segunda, certo? Então, é só esse o uso, só tem que prestar atenção nisso, certo? Lembrando que os te e os te são pronomes de uso formal para a segunda pessoa, mas se conjugam em terceira, certo? Então, prestando um pouquinho de atenção aqui. Ó, a gente vai ter sempre que prestar atenção no como o verbo vai estar conjugado nesse caso, certo? Tem só que prestar atenção em qual verbo você vai utilizar, certo? E lembrando que também tem a questão do uso. Os te e os teles são utilizados de um jeito formal, certo? E como que a gente vai utilizar o imperativo? Dar conselhos e sugerências. Exemplo: se vas a Paris, visita al Museu Rodin, certo? É um conselho, uma sugestão. Se você vai a Paris, visita o Museu Rodin, certo? Então, em espanhol a gente vai ter que prestar atenção sempre neste detalhe, no verbo, certo? Então, é bem simples, mas tem que prestar atenção no como o verbo vai ser utilizado, certo? Formular pedidos. De novo, por favor, abre la ventana de la sala. Abre, certo? É um pedido, então você vai utilizar o imperativo, certo? Dar órdenes. Ejemplo: entreguem las actividades de espanhol. Não esqueçam de entregar as atividades, certo? Então, percebam que é uma ordem. Não é uma indireta, tá? É direta mesmo. Dar instrucciones. Para llegar al teatro, doble a la derecha en la calle principal.
certo? Então, vejam que está sempre em segunda pessoa, certo? Nunca vai estar em outro modo senão segunda pessoa. Sempre vai ser um tratamento de primeira para uma segunda, certo? Como perceber o uso? Vocês têm que lembrar da conjugação, certo? O como conjugar. E é bem simples, certo? A primeira pessoa não vai ter. Então, esquece. Eu deixei marcado com asterisco os te e os tedes para lembrar que no uso dessas pessoas, desses pronomes, estão ligados ao como se utiliza, certo? Então, primeira pessoa não vai ter. Segunda pessoa, que é o tu. Primeira conjugação, amar. Ame. Percebam a mudança no e. Você vai conjugar no fim com e, certo? Tu ame. Você está dando uma ordem para a pessoa amar, certo? Como exemplo, agora, segunda conjugação, beber. Lembrando que, igual no português, a primeira conjugação termina em ar, a segunda conjugação termina em er e a terceira conjugação termina em ir, certo? E percebam que em er e ir sempre vão ter certas semelhanças, certo? A única hora que vai mudar é no uso de vosotros, certo? Então, tu beba, certo? Tu biba. Então, a terminação vai ser sempre parecida. Já para os T, certo? O que você muda? A primeira pessoa vai ter a terminação em A, e a segunda e a terceira com E. Você vai ter essa inversão, certo? Esse é o uso formal, certo? No plural, percebam que fica amemos para amar, bebamos e bibamos. De novo, você tem o retorno da E, da letra E, com a terminação ar, certo? Para os verbos de terminação ar. E o A e a letra A para os verbos de terminação er e ir, certo? Agora para vosotros. Esse tem que prestar um pouco de atenção, porque vocês vão pegar o verbo em sua forma infinitiva. O que é a forma infinitiva? Entre aspas, é o verbo cru, certo? É a forma original do verbo, entre aspas, isso, certo? O que vocês vão fazer? Vocês vão tirar o R final e colocar um D, certo?
Para pronunciar esse D, vocês não vão fazer que nem no português. Em português a gente, por exemplo, fariam amade. Então, em espanhol, a gente não termina de pronunciar essa D. Fica amado. A gente corta a pronúncia no fim. A gente finge que vai, mas não vai. Certo? Então, ficaria primeira conjugação, amad. Segunda conjugação, bebed. Terceira conjugação, bibid. Percebam que você tem que cortar bem no fim a pronúncia, certo? Agora para ustedes, certo? Vai ter a terminação próxima do resto, igual para tu, para nosotros. Percebam que vocês vão ter o E com N para a primeira conjugação. Então, amem. Para a terceira e para a segunda conjugação, vai ter o AN. Por exemplo, bebam e bibam. Certo? Tem que prestar atenção no como o verbo está sendo conjugado e qual a terminação dele. Vocês conseguindo fixar isso ajuda na hora de identificar o como utilizar e o como conjugar, certo? É bem simples, é só questão de prestar muita atenção. Agora a gente vai ver a formação, certo? Eu vou ler em espanhol e explicar em português, certo? Para tu, se quita la S en el final de las palabras que tienen la forma del presente del indicativo, sea regular o irregular. Ejemplo, bebas, que seria para tu, em presente del indicativo, se torna beba. Vale? Então, se vocês lembrarem do presente do indicativo, vocês lembram que no fim de tu sempre vai ter um S, certo? É só tirar o S, é só lembrar do presente do indicativo e tirar o S, certo? É a mesma forma. Vosotros, se quita la R de la forma infinitiva al final y pone la D. Ejemplo, amar cambia para amad, certo? Percebam que só tirou uma letra e colocou outra. Você tira o R final e coloca um D. Isso para todas as formas, todas as conjugações, seja para ar, er ou ir, certo? Ahora para usted, ustedes y nosotros. Los verbos utilizan la misma forma de la conjugación del subjuntivo. No la hemos visto por enquanto, ¿vale? Ejemplo, usted trabaje, ustedes tengan, nosotros vayamos. Então, essas formas vão ser um pouco mais difíceis, mas dá para perceber qual pessoa que é. Então, vocês conseguem identificar melhor, certo? Então, é um pouco mais tranquilo.
Agora o uso do imperativo com pronomes, certo? O como se colocar. Los pronombres complemento se colocan después del imperativo afirmativo y se unen a él formando una sola palavra, certo? Em português, nós temos isso com o nome de próclise, certo? Que vem depois do uso. Só que no espanhol, eles juntam tudo, eles aglutinam tudo. No português, a gente separa com hífen, certo? Então, por exemplo, nós temos síguelo, óiganla, escríbeme, certo? É um pouco chato de fixar, mas é fácil de identificar, certo? Lembrando que lo e lá são utilizados para uma terceira pessoa, certo? Você está dando uma ordem para uma segunda, falando de uma terceira. Por exemplo, síguelo. Eu estou falando para vocês seguirem ele, certo? Óiganla, a mesma coisa. Ouçam a ela. O verbo vai estar em segunda pessoa falando para fazerem algo para uma terceira. Agora o escríbeme é uma ordem direta para mim. Eu estou falando com vocês e uma ordem direta apontada para mim, certo? Isso com pensando na colocação. Agora pensando numa ordem, certo? Quando há dois pronombres complementos, por lo general, va primero el objeto directo y después el objeto indirecto, certo? A gente ainda vai ver o objeto direto e indireto em espanhol, mas lembrem-se do que eles são em português, certo? Então, vamos pensar. Lembrando sempre que a formação vai ser aglutinada, vai ser uma palavra só. Por exemplo, tráigamelas. Vocês vão pegar o me, está apontando para mim, para a primeira pessoa. O las aponta para uma terceira coisa, certo? A gente vai utilizar isso, por exemplo, traiga é o verbo trazer. Então, traga-me tal coisa. Esse vai ser o uso, esse é o sentido do tráigamelas. Por exemplo, tráigamelas hojas. Me traga as folhas, pensando em português. Certo? Agora, llévatelos. Você está pegando e dando uma ordem para você
levar alguma coisa, certo? Por ejemplo, llévatelos a la escuela. Vocês estão pegando, traduzindo para o português. Leve eles à escola, certo? Lembrando que é a junção de pronome, complemento, com o artigo aí. Lembrando las, artigo feminino, los, artigo masculino, certo? A gente já viu isso e a gente reviu esse ano de novo. Se vocês precisarem, eu passo o artigo de novo. É só vocês entrarem no horário de plantão e pedirem, professor, explica artigo de novo, certo? E é bem simples. A gente não vai focar tanto nos pronomes complemento, porque nós ainda vamos ver o objeto direto e o objeto indireto em espanhol, certo? Imperativo negativo, certo? É bem simples, certo? O que vocês vão ter que fazer é só colocar uma conjunção de negação. Em espanhol nós temos no, ni, nunca, tampouco, certo? Então é só observar esse ponto. Sempre vai vir antes do verbo. Então é super simples de você observar isso e fazer um imperativo negativo, que também é uma ordem, certo? Então, vocês vão observar o verbo como vai estar conjugado e vocês podem utilizar o no, ni, certo? Então, é só prestar atenção no uso. Tudo bem? De novo, a gente pegou aqui o presente do subjuntivo. Nós ainda vamos ver isso, então não se preocupem quanto a isso, certo? Então é bem tranquilo e foquem no uso mais simples, que é o imperativo negativo com o que a gente está vendo da forma de presente de indicativo, certo? A gente ainda vai retomar isso, tudo bem? Agora a atividade. A primeira parte. Haga uma investigação eligiendo um país e uma comida típica desse país. Certo? Então, o que isso quer dizer? Vocês vão fazer uma pesquisa escolhendo um país e uma comida típica desse país. Certo? Então, por exemplo, tem que ser de fala hispânica. Então, vocês vão, por exemplo, na Argentina. Ah, qual comida que é típica da Argentina? Ah, alfajor. Então, vamos pesquisar o alfajor. A parte 2. Investigue sua receita. Vocês vão pesquisar a receita dessa comida. Certo?
Terceiro passo. Investigue a história da comida. Vocês vão lá e procuram a história do alfajor. Toda comida típica tem uma história por trás, certo? O porquê ela foi feita, por quem era feita. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos a história da feijoada, certo? Que passava toda a história. Quem que começou comendo feijoada? Eram os escravos que faziam a feijoada com as partes do porco que os senhores de engenho não queriam, certo? Como orelha, pé, língua, entre outras partes. Então, tem uma história, certo? Toda comida típica tem uma história. Então, vocês vão escolher uma comida típica, pegar a receita e a história, certo? A quarta parte, pegar uma foto dessa comida, certo? Vocês vão lá, pesquisam na internet, pegando o exemplo do alfajor. Foto de alfajor típico da Argentina. Então vocês vão lá, pegam uma foto, tranquilo. O quinto passo, vocês vão pegar a pesquisa e me enviar. Pode ser por PDF, Word ou foto do caderno, certo? É bem simples, mas não se esqueçam, a receita tem que conter verbos no imperativo, tudo bem? É bem simples, é para a gente conseguir encerrar o assunto do imperativo, certo? Então, é, à, tar à tarde eu sempre vou estar disponível para que vocês tirem dúvidas e é importante que vocês tirem dúvidas, certo?